Fala, gente, tudo bom? Vou apresentar mais um conteúdo para vocês de ferramentas da qualidade, tá? Hoje a gente vai falar de FEMEA. Na verdade não é ferramentas, é um plus a ferramentas da qualidade, tá? A gente já falou de 7 ferramentas, falamos do plus oitavo que é o PDCA. Hoje a gente vai falar do FEMEA e o próximo é o 5W2H, tá? Todo esse conteúdo aqui, gente, não deixa de seguir lá no YouTube, que tem uma playlist com todos esses vídeos aqui para que você tenha isso como consulta, e no canal do Telegram também tem toda essa informação disponível, inclusive planilhas, eu compartilho lá, dou dicas, e também nas redes sociais como o Instagram, onde eu fico compartilhando dia a dia lá, tá bom? Gente, eu vou fazer um desafio, tá? Esse desafio é comigo mesmo, aonde eu vou colocar aqui, eu vou tentar explicar o FEMEA em 5 minutos. É um desafio tanto, porque a ferramenta FEMEA ela é muito complexa, tá? Então vamos lá, vou startar aqui 5 minutos, dei o play e vamos para cima. Então, gente, para explicar o FEMEA, eu vou ter que explicar na prática isso daqui, vou ter que explicar na planilha, utilizando realmente a planilha. Então, para explicar, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma planilha de um player do mercado, que é a KE Treinamentos, tá? Uma planilha que ela é bem complexa. Então, vamos lá. Então, falando dessa planilha, o FEMEA, gente, por que eu decidi não criar já pegar uma pronta? Porque o FEMEA é uma das ferramentas mais complexas que a gente tem, e ela segue uma norma do exército americano, é uma norma militar, para você ter uma ideia. Então, tudo isso daqui é com base numa norma americana, tá? Então, aqui eu vou fazer o passo a passo, eu trabalhando nela, preenchendo ela. Eu peguei um item aqui, eu vou trabalhar com base no motor elétrico, tá? Vou trabalhar no motor elétrico. Porém, eu vou explicar depois aqui, ó. Vamos lá, eu segui aqui, coloquei o responsável pelo projeto, Danilo, tá? Coloquei o número do FEMEA aqui, por exemplo, o primeiro que eu estou fazendo, a página é 1, preparado por Danilo, e a data de hoje, 23/9. E aí, gente, quando a gente começa a preencher o FEMEA, item e função, ele pergunta aqui na planilha. Item e função, eu tenho que conhecer o processo, todo o funcionamento, por exemplo, daquilo que eu vou trabalhar. Quando eu falo do motor elétrico, eu poderia falar desde o torque do parafuso, onde aperta, ele faz a calibração, até a quantidade de RPMs por minuto que o motor gira, tá? Então eu vou pegar um modo ou falha aqui, muito conhecido de mercado, que é o quê? Um aquecimento do motor acima de 90 graus. Peguei um determinado modo ou falha específico, tá? Então, vamos lá, coloquei o modo ou falha aqui, aí efeito potencial da falha. Aí, por exemplo, isso daqui normalmente o FEMEA, gente, ele tem que ser feito em equipe, em time, tá? Então é interessante, toda vez que quando a gente falar do FEMEA, você tem que trabalhar com um time dedicado a essa ferramenta. Então é como se você criasse uma equipe específica, pegando pessoas de alguns departamentos, e aí você vai ter um facilitador, um analista e um sponsor aqui também, uma pessoa que vai ter uma visão também como se fosse do owner, a pessoa que patrocina aquele projeto, para dizer o que pode ou até onde a gente pode trabalhar, tá? Então, assim, nesse momento a gente faz um brainstorm entre o time para entender, por exemplo, qual o possível efeito potencial de falha desse motor para gerar o aquecimento. Então, por exemplo, aqui eu coloquei temperatura do motor acima dos 90 graus, ruído do rolamento por ressecamento de lubrificantes, que o aquecimento acaba gerando, e queima do enrolamento elétrico. Só que se vocês repararem aqui, eu coloquei uma numeração, ó, 1 na temperatura, ruído de enrolamento e ressecamento de lubrificantes coloquei 5, e queima de enrolamento elétrico coloquei 10. Por quê? Porque a gente tem que colocar uma pontuação, grau de severidade. E o FEMEA, por que ele é complexo? Porque para eu falar de grau de severidade, eu tenho que usar uma tabela, onde essa tabela eu vou identificar, por exemplo, grau de severidade. Eu coloquei, por exemplo, do motor elétrico aqui 10. Mas, por exemplo, quando a gente fala do primeiro problema aqui, ó, temperatura do motor acima dos 90, por que eu coloquei o grau de severidade 1? Porque nenhum efeito perceptível, você não tem um termômetro lá em cima do motor dizendo isso antes de criar qualquer ação.
correção ou algo assim, mas eu não tenho um termômetro lá especificando, só se eu colocar minha mão lá, eu vou sentir que ele está quente, está queimando, ou de repente pingar uma gota de água lá e eu vou ver ela evaporando. O segundo item que eu detalhei foi ruído de rolamento por ressecamento de lubrificantes. Então, se a gente pegar nesse item aqui, eu coloquei 5, por quê? Perda de função secundária, produto produzido, porém com deficiência de leve percepção ao usuário. Então, por exemplo, quando eu tenho ressecamento, a perca do lubrificante, o usuário, que é a pessoa que está trabalhando, por exemplo, na lixadeira com motor elétrico, esquece, 5 minutos não vai dar nem a pau para esse tema aqui. Vamos lá, mas vamos seguir, ó, gente, continua aí. Eu não vou conseguir, por exemplo, identificar, isso daqui o usuário que está trabalhando na máquina, ele consegue ter uma leve percepção do que está acontecendo, tá? Então eu coloco a nota 5, classificação 5. E queima do enrolamento elétrico, coloquei uma classificação 10 aqui, por quê? Modo de falha potencial afeta a aplicação do produto e envolve não conformidade com regulamentação governamental, sem aviso prévio. Então o motor vai parar. Então falha em atender itens de segurança ou itens regulatórios. Então por essa questão o motor vai parar, então a classificação é 10. Então o que eu fiz aqui no grau de severidade, eu coloco a nota máxima, eu não coloco uma mediana aqui, somos 3 e divido por 3, não. Eu coloco a nota máxima, tá? E aí vamos lá, causas e efeitos potenciais da falha. Mau contato pode gerar o aquecimento do motor ou contaminação interna do motor. Quem trabalha com motores elétricos, normalmente lixadeira, acaba contaminando muito a parte ali, os vãos, as frestas, né, do motor, né, onde ele tem a sua circulação de ar. Então, esse tipo de ocorrência aqui eu posso saber através do Ishikawa, causa e efeito. Eu coloquei aqui, ó, mamamá, mememe, para lembrar, tá? Isso daí tem como ferramenta da qualidade. E aí, esse tipo de ocorrência eu posso pontuar, por exemplo. Aqui eu coloquei, por exemplo, que pode ser um erro que pode acontecer a cada 10 mil ciclos. Por exemplo, a cada 10 mil usos da lixadeira ou peças lixadas, eu posso, a cada quanto tempo devo fazer a manutenção, né? Então, seguindo aqui 4, é pego na tabela também, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui, esse documento vai estar disponível para vocês aqui, ó. O item 4 aqui, ó, se eu pegar o 4, tá? De 3 a 4 aqui, ó. Então, ó, a probabilidade de falha é associada a processos similares que apresentam poucas falhas. Então, a probabilidade de falha, ela é baixa, tá? Então, de 3 a 4 aqui, tá? 1 em 10 mil, ó, mas você vê a falha que ela pode ser 1 em 1000 também, tá? Então o que eu coloquei é 1 em 1000, só corrigindo, tá? Então aqui, ó, seguindo aqui, gente, tabelinha, tá? Isso daqui com time, ó, ocorrência 4. Então aqui, ó, plano de manutenção, ó, prevenções, controles atuais, como pode ser feito? Ó, eu posso fazer a prevenção por plano de manutenção preventivo periódico, então eu posso determinar, por exemplo, a cada X dias ter uma manutenção nessa máquina. Ou, por exemplo, detecção. O que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso colocar um controle atual aqui, colocar um LED de alerta no caso de uma subida de amperagem ou temperatura, um LED na cor vermelha, tá? Isso daqui é quando ocorre, tá? Hoje não tem como eu detectar o problema se eu não tiver isso daqui. E aí, essa detecção também há uma tabela, tá? Uma tabela onde a gente trabalha com ela aqui também. Vou aqui embaixo mostrar a tabela para vocês. Onde a tabela aqui de detecção, tá? Essa detecção, ela é com base no que, por exemplo? Hoje, detecção de modo de falha na estação, através de medição por variável por controles automáticos luz, campainha e medição de setup. Então, isso daqui é moderado, é a forma que eu vou aplicar para melhorar. Mas, por exemplo, aqui tem várias, aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar o máximo aqui, a classificação 10, por exemplo, nenhuma oportunidade de detecção. Quer dizer o quê? Modo de falha e erro, causa, não é facilmente detectável, por exemplo, auditorias aleatórias. Então, por exemplo, no formato que está atual, não tem como detectar. Mas, por exemplo, eu posso colocar um LED lá para identificar. Então, por exemplo, aqui, ó, hoje, tá? Controles atuais,
Na verdade, hoje não existe esse controle, mas eu acabei colocando isso daqui como se existisse, ó. Coloquei 5. E aí, ele me dá o número de prevenção aqui, que é o número 200, a NPR. Então ele me dá a NPR, número de probabilidade, tá? Número de prioridade de risco, tá? Quer dizer, NPR, número de prioridade de risco. Então ele me dá aqui 200. Aí eu tenho algumas ações aqui, isso com time, tá, gente? Então, ó, eu com o time lá que foi colocado, o comitê que foi criado, né? A gente vai trabalhar quais ações recomendadas para a gente evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, fazer carenagem de segurança para o motor, evitando contaminação interna do motor, e instalação de dispositivo de segurança com LED, que é no caso isso daqui. E aí os responsáveis, quem vai fazer isso? Eu coloquei, por exemplo, a engenharia de fábrica vai fazer o projetinho, a manutenção vai executar, colocar em prática e a qualidade vai validar isso daqui. E coloquei data também, tá? É muito importante ter prazo. Ações tomadas, elas serão determinadas, elas na verdade já estão em andamento, né? Já foi colocado em andamento, mas serão determinadas após a avaliação da qualidade. Então pode ainda ser tomada ação. E com essas ações tomadas aqui, novamente a gente vem aqui, por exemplo, severidade. É o número que a gente tem o grau de severidade. O número de a classificação de ocorrência ainda continua sendo 4, tá? Mas aí a classificação de detectação ela cai. Por quê? A partir do momento que eu tenho LED, aí eu venho na tabela aqui, ó. A partir do momento que eu tenho LED, aí o que acontece? Detecção do problema na origem. Então, ó, detecção do modo de falha na estação por controles automáticos, detectarão peças discrepantes e automação travarão o processamento. Então, a partir do momento que eu coloquei o LED lá, eu baixei de 5 para 4. E aí esse meu número aqui em cima, esse número de prioridade de risco, ele cai para 120. Então, eu já caí esse número. O ideal é que ele caia cada vez mais, tá? Aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu não tivesse essa detecção aqui, ó, não tivesse como detectar, aqui o número seria 10. Então, meu número de prioridade de risco seria 400. E de 400, eu colocando o LED aqui, eu cairia para 120, tá? Então, gente, o FEMEA é isso. Só que o FEMEA, gente, tem um detalhe. Por que essa ferramenta é tão complexa? É uma ferramenta que não é algo que você vai fazer sozinho, é algo que você vai fazer com um time, vai se criar um comitê. E isso daqui normalmente é uma reunião que ela leva de 3 a 4 horas, é uma reunião de um período, onde você trata com o time todas as possibilidades. Você trabalha, por exemplo, você pega uma determinada máquina, você vai trabalhar ela de A a Z. Então, assim, é uma reunião bem extensa e bem técnica, para não ficar nenhum problema para trás, tá bom? Gente, é isso, tá? Vou deixar à disposição. Tentei explicar no menor tempo possível, mas esse é um tipo de ferramenta que no mínimo aqui, eu teria que ficar no mínimo aí uns 30 minutos fazendo a passagem dela toda. Tá bom, gente? Obrigado. É isso, gente. Um abraço a todos, uma ótima semana. Tchau, tchau.